O príncipe Loki de Elbaf nunca matou o seu pai. O verdadeiro assassino do rei Harald foi o governo mundial. O cenário que se apresenta agora na Terra dos Gigantes nada mais é do que um gigantesco engano. E a razão para tudo isso estar da maneira que está é uma figura encapuzada semelhante ao lendário capitão dos Piratas do Ruivo. Eu vou explicar para vocês uma das sequências de eventos mais trágicas da história de One Piece. Uma tentativa de assassinato errada, um filho falsamente acusado de matar seu pai e a inocência de um homem que seu reino se recusa a acreditar. E o mais importante, no centro de tudo isso, há um brilhante paralelo que Oda criou entre Shanks e o seu irmão, Shonks. Fala galera, chapéus de palha aqui, eu sou o Lipe e hoje vou trazer para vocês uma teoria que já pode chamar de canon sobre o príncipe Loki, sobre o assassinato do rei Harald e obviamente sobre Shanks e Shonks. Qual a relação desses personagens com toda a trama que a gente vai ver no arco de Elbaf? Quer saber? Então fica aqui comigo porque a gente vai ver tudo aí nos detalhes. No mais, quero agradecer a você que está acompanhando esse vídeo, quero te pedir aquele like também e claro, mano, se inscreve no canal se não é inscrito. A gente já comentou brevemente sobre essa teoria no nosso review, na verdade a gente foi meio que construindo ela enquanto fazia análise, algo que foi super divertido e encaixou muito bem, muita gente gostou, então é hora de trazer isso agora com mais, cara, preparo. Né, com mais ponto, linearidade e tudo mais. Outro vídeo de referência que eu também encontrei com uma ideia muito parecida e que eu vou usar muito nesse vídeo aqui é o que está no primeiro link da descrição, beleza? Então, sem mais delongas, simbora descobrir toda essa verdade sobre o cenário de Elbaf. Há três opções para o que aconteceu no cenário com o rei Harald sendo assassinado e o Loki sendo aprisionado. A primeira opção é que o príncipe é realmente alguém maligno e de fato matou seu pai, só porque ele queria a Akuma no Mi lendária de Elbaf. A segunda opção é que Loki não é malvado, mas matou seu pai porque o rei tinha se tornado maligno. E a opção mais interessante é a terceira. Alguém matou o rei Harald e o príncipe dos gigantes foi culpado por isso. É nessa possibilidade que vamos focar o vídeo. Tudo que nos foi dito sobre o príncipe Loki de Elbaf indica que ele é um vilão descabido de emoções, a vergonha de Elbaf e que assassinou seu próprio pai para benefício próprio. Mas o que nos foi mostrado dele é diferente do que vem sendo contado. Se liga nisso. A introdução do Loki é muito parecida com a do Zoro. Ambos têm reputações terríveis e são indivíduos sem coração. Suas primeiras aparições revelam uma aura pesada e forte, quiçá até demoníaca, além de ambos estarem sendo punidos amarrados em, digamos, troncos. Isso tudo por supostos crimes que cometeram. Curioso a gente notar como os dois até oferecem a mesma coisa ao Luffy, caçar um grupo de inimigos para ele em troca de suas liberdades. A introdução do Loki é detalhe por detalhe uma reprodução da que vimos com Roronoa Zoro, e o objetivo da introdução desse espadachim é desafiar a ideia de que as reputações definem quem você realmente é. O próprio Luffy é assim, né? Muita gente acredita no universo de One Piece que ele é um pirata maldoso de 5 metros de altura, sanguinário maluco. A gente rapidamente então descobre que o Zoro é um cara bom, gente boa, que estava sendo falsamente aprisionado e julgado como vilão. O Loki estar sendo introduzido para nós de maneira tão semelhante ao do espadachim pode ser um indicativo de que ele não é o que sua fama indica. Mas o aspecto mais importante da introdução de Loki é que, como na introdução do Zoro, assim que o Luffy começa a falar com ele, o Luffy começa a se dar muito bem. O Luffy não se relaciona bem com vilões verdadeiros e em suas primeiras interações nunca aconteceu. O Luffy de alguma forma é capaz de enxergar o coração das pessoas. Ah, mas ele e o Loki quase caíram na porrada. Só quando o assunto chegou no Shanks e o Loki decidiu provocar o Luffy. O ponto fundamental aqui é que Luffy e Loki inicialmente se dão muito bem. Inclusive, eles são parecidos em diversos aspectos. Loki expressa seu desejo de liberdade, compartilha a piadinha de errar o nome das pessoas, adestram facilmente os animais e supostamente ambos possuem frutas lendárias ligadas ao mito do Deus do Sol.
Loki acredita ser essa figura, Luffy é de fato quem é essa figura. Enfim, só nesses paralelos levantados com Zoro e Luffy, já parece claro que o Loki não é tão ruim quanto sua reputação aparenta. E isso tudo é reforçado com a conversa que o Loki tem com a moça, que diz que o príncipe é muito mais amigável do que parece ser, que apesar de suas palavras ríspidas e duronas, o coração dele é bom. Ele é belo, recatado e do lar. Loki não matou seu pai. Então quem matou o Rei Harold? Aqui a gente vai entender por que o Loki teve que comer a fruta que comeu, por que ele não gosta do Shanks e por que todos os gigantes têm plena convicção de que o príncipe amaldiçoado matou seu pai. Harold provavelmente era um bom rei que mudou Elbaf para melhor, no entanto, ele tinha uma fruta do diabo extremamente poderosa, uma fruta lendária que foi passada de geração em geração pela sua família. Sabemos que o governo mundial sempre perseguiu a fruta de Nika através dos séculos, mas nunca a conseguiram ter em mãos. Aqui, a gente precisa levantar duas hipóteses. Uma é que a fruta lendária de Elbaf era realmente a que Luffy consumiu. Tem um vídeo aqui no canal sobre isso, e eu acho que se você não viu, cara, vale muito a pena ver porque é muito interessante. E a segunda opção é que em Elbaf existe uma fruta, digamos assim, irmã da de Nika. Outra fruta lendária também relacionada ao conceito de Deus do Sol. E a gente vai trabalhar em cima dessa ideia e você já vai entender o porquê. Não importa exatamente qual é a Akuma no Mi, porque a conclusão vai ser a mesma. Assim como também não importa se o Harold era usuário da fruta e retiraram dele no estilo Barba Negra lá doidão, que é possível do governo mundial saber, né, porque eles são o governo mundial, ou o país de Elbaf a tinha como um tesouro, né, guardada. Como essa Akuma no Mi passava de geração em geração, eu particularmente acredito que ninguém a tenha consumido até chegar a vez do Loki. E por isso eu vou seguir com essa ideia. A fruta era um tesouro guardado a 7 chaves e ninguém consumiu ela nos últimos séculos. Há 6 anos, o governo mundial enviou os Cavaleiros Sagrados para tentar pegar a fruta lendária de Elbaf, assim assassinando o Rei dos Gigantes. O interessante é pensar que essa foi uma missão stealth, então eles poderiam simplesmente se teletransportar para dentro do castelo e fazer o que precisavam fazer. Obviamente, o Shanks era a figura principal dessa missão. Isso nos leva ao paralelo dele com o Shanks. Shanks vai atrás da fruta do Deus do Sol em busca de tirá-la do governo mundial. Shanks vai atrás da fruta alternativa do Deus do Sol para levá-la ao governo mundial. O irmão do bem rouba a fruta do verdadeiro Deus do Sol e completa sua missão. O irmão do mal tenta roubar a fruta do falso Deus do Sol e falha em sua missão. Um a 12 anos, 6 anos depois, o outro a 6 anos. E agora, né, mais 6 anos depois, a resolução de tudo que a gente vai ver na atualidade. Em ambos os casos, a fruta roubada acaba sendo comida pela pessoa errada. Shanks conseguiu o fruto de Nika, mas Luffy o consumiu. E o que aconteceu com a fruta que Shanks roubou do Harold? O cenário é o seguinte: os Cavaleiros Sagrados assassinaram o Rei Harold, mas Loki foi ao encontro de seu pai no momento em que Shanks estava cometendo o ato. Além do sofrimento de ver seu próprio pai morto na frente de seus olhos, Loki também teria reconhecido imediatamente o que iria acontecer. Ele sabia o quão importante é a fruta da família real de Elbaf. Então, enquanto Loki vê seu pai morrer, ele também percebe que os intrusos estão lá pela lendária Akuma no Mi. O príncipe extremamente poderoso avança antes de seus inimigos e coloca suas mãos na fruta. Loki precisava agir imediatamente e, sem saber o que fazer, ele tomou a decisão mais rápida para impedir que os invasores obtessem o tesouro de Elbaf. O príncipe amaldiçoado comeu a Akuma no Mi. Loki tinha que comê-la para protegê-la. É possível que então uma porradaria intensa tenha acontecido logo em seguida, com o príncipe e seus novos poderes combatendo Shanks e quem mais estivesse com ele. O estrondo do combate certamente ecoaria pelo castelo e suas redondezas, fazendo com que outros gigantes se aproximassem do local. Como a missão havia falhado e não havia mais o que fazer, os Cavaleiros Sagrados, assim como chegaram, desapareceram de repente. A única coisa que os gigantes que chegaram na cena teriam visto seria Loki e seu pai morto. No que eles acreditariam após ver esse cenário? Quem sabe até o Loki estivesse na sua forma transformada, acusando que tenha comido a Akuma no Mi.
Não havia outros suspeitos na cena, e a clara evidência de incriminação indenável seria que Loki agora tinha os poderes da fruta. É a situação perfeita e indefensável para incriminar o príncipe. E aqui entra a última grande questão pro Loki. O príncipe viu o rosto do homem que matou seu pai, e esse rosto era o de Shanks. Ele naturalmente conheceria o Ruivo, já que ele frequentava o Baf, e mesmo se esse incidente acontecesse antes do Shanks visitar a ilha, ele já era um pirata muito famoso, conhecido pelo Novo Mundo. Então, da perspectiva do Loki, tudo que ele viu foi o Shanks matando seu pai. O príncipe não olhou para o Shanks e pensou: "Ô, meu irmão, canalha de cavaleiro sagrado." Ele olhou e pensou: Que pirata covarde." Agora, não faz total sentido porque o Loki tem uma aversão ao Ruivo, porque ele considera o Shanks um pirata covarde, enquanto o resto de Elbaf ama e respeita o Ruivo, porque o Loki acredita que o Shanks assassinou seu pai e fugiu da cena. Meteu o pé com medo das consequências, simples assim, tal como um verdadeiro covarde faria. E por que nenhum dos gigantes teria acreditado em Loki quando ele falou a verdade? Porque no desespero e encarando a realidade como ele a viu, Loki teria dito a todos que foi simplesmente o Shanks quem matou o Rei Harold. Alguém que poderia estar em outro lugar do mundo e com absolutamente todas as evidências para isso. Geralmente, locais onde piratas desse calibre passam são bem conhecidos do mundo e qualquer movimento que eles fazem é amplamente reportado nos jornais. A ideia de um dos 4 piratas mais famosos do mundo, Shanks, aparecendo de forma aleatória e então desaparecendo na sala do trono de Elbaf sem vestígio, quando ele nem sequer pegou o tesouro que acabou nas mãos do Loki. Cara, sendo que ele reconhecidamente poderia estar em uma ilha totalmente diferente. Meu irmão, é uma história muito difícil de ser acreditada. E como Loki viu isso com seus próprios olhos, é claro que insistiria na sua verdade, que para todos é uma grande mentira. Aos olhos do personagem, Shanks assassinou seu pai. E essa acusação, na verdade, enfraquece a sua inocência. Se a gente fosse gigante de Elbaf, cara, eu tenho certeza que a maioria de nós aí acreditaria nisso, tá? No caso que o Loki é um mentiroso e que ele matou seu pai. Até porque o Shanks é alguém super querido, né? Super de bem com a região. O que ninguém contava, nem mesmo o Loki, é que ele e o Ruivo tivessem um irmão idêntico. A ideia do irmão de Shanks ser o responsável por algo inexplicável na história é muito plausível, né? Se não, cara, vamos lá, vamos questionar isso aqui. Por que fazer um irmão gêmeo? Só por o Shanks ter um gêmeo do mal, pra causar aquele burburinho ali de, ó, apareceu nos Gorosei ali, achamos que era o Shanks, não é só isso, não vai ter uma implicação real no roteiro, meu irmão, o Oda não escreve assim, longe disso. É fundamental que esse personagem tenha alguma implicação real na história, no enredo, devido à sua aparência igual à do Ruivo. E aqui parece que encontramos um motivo, encontramos a resposta para a existência do personagem. Detalhe legal é que nós, né, os leitores, literalmente vivemos, entre aspas, essa experiência do Loki, onde vimos alguém que parecia exatamente como Shanks falando com os Gorosei. Então uma galera aí que eu não vou nomear começou a chamar ele de ratatá, de ratazana, de rato de traíra dos papos. Nós fomos, literalmente, o Loki da vida real, né? Acreditando que o Shanks estava num local que ele não estava, fazendo algo que ele não fez. E para concluir o vídeo, a gente consegue fazer um levantamento interessante entre Usopp e Loki. O primeiro conflito que a gente tem do personagem, né, do nosso atirador, não é parecido com esse que eu acabei de apresentar, onde ninguém acreditava nele. Ele bradava que o Kuro era um assassino, mas quem iria acreditar num mentiroso? No fim, a verdade é que o Clarador não era quem parecia ser. Não seria interessante se o Usopp fosse a primeira pessoa a acreditar no Loki? Pois é, no fim das contas, o que temos aqui é o seguinte: Luffy e Loki são os pontos finais das histórias que esses dois irmãos começaram com suas próprias tentativas de conquistar uma fruta divina.
Meus queridos, esse foi o vídeo, eu espero que você aí tenha gostado, tá? E como eu disse, uma teoria que a gente levantou brevemente ali enquanto fazia o review, ia construindo, ia, mano, costurando essa teoria, e agora ela tá aqui prontinha pra vocês, claro, com acréscimos também do vídeo do Mord que tá aqui na descrição. Cara, eu achei super legal, casa tudo muito bem, eu acredito bastante que vai seguir aí por algo semelhante a isso, cara, não acho que o Loki... Será que eu tô sendo enganado? Será que eu tô caindo na trapaça do deus ali da mentira? Será que o Loki tá me enganando? Porque assim, eu estou enganado, tá? Eu acredito que o Loki não é o que dizem que ele é, mas sim o que ele pouco a pouco está aparentando ser. Meu querido, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Espero que esse vídeo esteja saindo aí, ó, antes de 2025 começar. Aí vai ser bom demais, beleza? Deixa aquele like, se inscreve no canal. Muito obrigado de coração por me acompanhar até aqui. E a gente se vê sem sombra de dúvidas. Você já sabe aonde, meus queridos? Num próximo vídeo. É isso, galera. Valeu!